Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como saber se eu estou arrependido ou se eu estou apenas sentindo remorso? A segunda carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Então veja, meus amados irmãos, o apóstolo está dizendo para nós que existem dois tipos de tristeza após um ato de pecado, após nós praticarmos algo que fere a Deus, fere ao próximo e fere a nós mesmos. Ele diz que esses dois atos de tristeza, eles são distintos uns dos outros. Ele diz que a tristeza segundo Deus, ou seja, o arrependimento, aqui, a tristeza segundo Deus produz, como ele disse aqui, produz arrependimento, que leva à salvação e não volta atrás. E ele diz que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quero colocar aqui só para especificar e deixar claro esses dois tipos de tristeza, um que gera arrependimento e outro que gera a morte. Judas Iscariotes, depois que ele vendeu Jesus, a Bíblia diz que ele jogou fora as moedas e saiu de lá do templo, de junto dos fariseus e dos doutores da lei, dos anciões e dos sumos sacerdotes, aparentemente arrependido. Mas em que terminou, em que consequência findou o chamado arrependimento de Judas? Suicídio. Ou seja, ali em Judas fica claro, o arrependimento segundo o mundo, ou melhor, a tristeza segundo o mundo produz remorso e leva à morte. O arrependimento, a tristeza segundo Deus produz arrependimento e leva à salvação que não volta atrás. Então vejam só, meus amados irmãos, todas as vezes que você tentar contra a sua vida, todas as vezes que você pensar em tentar contra a sua vida, tirar a sua própria vida, aí está claro, está no auge a tristeza segundo o mundo na sua vida, ou seja, o remorso. Melhor do que sentir remorso é sentir arrependimento. Por isso que nós possamos pedir a Deus a graça de nos entristecermos diante do pecado, mas que essa tristeza seja em Deus, porque ela produzirá em nós arrependimento e esse arrependimento nos levará à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.